As pessoas sempre me perguntam, pastora, qual curso que a senhora fez para ser consagrada pastora? Eu sempre digo, não fiz curso nenhum, não. Eu tinha unção, os meus pastores foram me separando, o ministério, diaconisa, depois missionária, depois pastora. Mas aí eu resolvi fazer um curso em janeiro desse ano, né? E eu escrevi essa carta aqui, que eu vou ler para vocês, que é sobre o meu chamado e a minha vocação, né? Que eu acho que define um pouco tudo. A data, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2022. Eu abri aqui o computador e eu achei essa carta perdida aqui. Nunca enviei, no final desse vídeo vou dizer por quê que eu nunca enviei, né? Uma igreja, né? Abri um curso, uma igreja muito boa, os melhores amigos meus pastores, que tem palavra, né? Que sabe o que estão falando, que fala com autoridade, fizeram esse curso. E eu já pastora, né? No geral você faz isso quando é membro, mas eu já pastora eu resolvi. Porque como eu costumo dizer, eu não tenho nenhum problema em sentar para aprender. Vou viver aprendendo. Mas eu nunca enviei e no final desse que eu ler essa carta eu vou falar para vocês. Tá escrito assim: Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2022. Escutei a voz de Deus pela primeira vez em torno de 6 anos e meio aos 7. Eu estava fazendo catecismo em uma igreja em Duque de Caxias. E quando perguntei à minha mãe o que era aquilo, apontando um monte de imagens quebradas em um canto, ela me respondeu: é Deus. Eu ouvi uma voz forte e suave: Deus quebra. Era como se fosse uma pergunta, mas era uma frase afirmativa. Quando acabou a aula e eu voltei, fiquei olhando a imagem dentro da igreja, né, dentro da igreja, e como um eco, o que a voz tinha dito: Deus quebra. Quando o líder mandou a igreja ajoelhar, eu não me ajoelhei. Minha mãe começou a me beliscar, me mandando me ajoelhar, e eu disse: mãe, aquilo não é Deus. Saí da igreja calada, embaixo da promessa, não de Deus, mas da minha mãe. Quando chegar em casa, a gente conversa. Levei uma surra de fio de ferro, mas continuei insistindo que não ia me ajoelhar. Ela me levou em um terreiro para a líder de lá me orar e expulsar o capeta. Quanto mais a mulher tacava aquela planta em mim, mais eu tinha certeza do que a voz tinha falado. Apanhei muito, mas não cedi, até que minha mãe desistiu e me tirou do catecismo. Acho que isso define chamado, né? O meu chamado. Agora, quanto à vocação, apesar de ouvir a voz de Deus, só aceitei Jesus em abril de 2008. Na época eu tinha 38 anos. Há alguns anos, quando me perguntavam qual a sua vocação, eu respondia: tampar buracos. Eu ouvia Deus falar para ir até uma igreja e quando eu chegava lá, ele me capacitava para tampar algum buraco. Eu faço evangelismo nas ruas e comunidades, dou palestra para adolescentes em torno de 13 a 18 anos, já fui líder de criança em diversas igrejas, eu amo o ministério infantil, faço visita nos lares, algumas em hospitais. O Espírito Santo me deu algumas peças de teatro, musicais, peças cantadas, aulas para essas crianças e adolescentes. Montamos cultos infantis para o Senhor e ganhamos alguns familiares dessas crianças. Venho de uma família destruída pela bebida e adultério. Fui vítima de abuso sexual aos 8 anos e novamente aos 12 anos de idade. Hoje dou palestra sobre pedofilia e bebida alcoólica dentro de algumas igrejas cujos líderes são pastores amigos meus. Quando desisti do meu casamento e pedi o divórcio, Deus me acordou de madrugada e disse que não iria me separar, mas iria trabalhar com famílias, e ele me disse: escreve. Durante uns 6 meses, Deus me acordava de repente de madrugada e dizia: escreve. Hoje eu tenho 28 apostilas de temas para a família, né? Que é não está escrito aqui, mas eu vou explicar rapidinho. É o curso de casais e família que foram me dados de madrugada.
Amém? Como eu costumo dizer, esse curso não foi me dado porque o meu casamento era uma bênção, ao contrário, porque o meu casamento estava se quebrando, precisava de restauração. Deus tinha me dado uma segunda chance, então não era para eu desistir, né? Eu já tinha entendido como funcionava. Não estou dizendo que é em todos os casos, né? No curso vem falando também de outras situações dentro do casamento, amém? Tem que fazer o curso todo para poder entender. Comecei a dar aula em 2016 para a primeira turma, com uma turma de quase 30 pessoas. O curso é rotativo. Apenas o Jorge, ex-futuro pai de santo, ele estava sendo preparado para substituir sua mãe no terreiro quando Deus o trouxe para a igreja. Somente o Jorge concluiu, numa turma de 13 alunos, né? Não está escrito aqui, mas estou também parando para explicar. Numa turma de 30 alunos, onde tinha pastores, evangelistas, missionários. Só um cara que tinha acabado de aceitar Jesus, que estava sendo preparado para substituir sua mãe, que era mãe de santo dentro do terreiro, né? Ele aceitou Jesus, hoje é o presbítero Jorge, para a glória de Deus, foi o único que conseguiu concluir o curso. Tá? Esse curso é ministrado por mim, mas quem aprova é o Espírito Santo de Deus, né? Foi quando eu comecei a questionar se realmente eu tinha ouvido a voz de Deus. E o Espírito Santo me disse que eu somente dava aula, quem aprovava era Ele. Foi quando percebi que todo o curso ensina a olharmos para dentro de nós, para mudar nós mesmos. E as pessoas vinham querendo mudar os outros. E assim nasceu o curso. Quando Deus me disse que eu pregaria a palavra dele e me ungiria missionária, eu passei uns 15 dias rindo. Eu, uma mulher sem estudo, tímida, falando português errado, sem saber escrever direito. Então ele me disse, depois de me repreender, que me ungiria missionária e a pastora logo em seguida. E assim foi. Congreguei em algumas igrejas, não saí de nenhuma fora do tempo. Costumo ir em todas, só uma que Deus falou para eu não ir. Mas meu pastor não está mais lá. Está em outra igreja e, para a glória de Deus, temos uma amizade muito grande. Um dia, quando eu ainda era membro, eu estava lavando louça e Deus falou sobre fazer culto em casa. Na hora eu me espantei, nunca tinha pensado em fazer isso. Enquanto eu, espantada, respondia alto, sim, Deus, eu gostaria que tivesse culto aqui em casa. Um amigo, na mesma hora, entrou falando, Márcia, eu estava no Monte Viegas orando e me veio, que tal nós fazermos uma mini vigília aqui? Assim começamos a fazer culto no começo de 2009, na minha casa, uma vez por mês, mini vigílias. Mas eu sempre congregando em alguma igreja, embaixo da autoridade dos meus pastores. Passei por muitas situações em algumas igrejas. Fui proibida de orar, fui proibida de pregar, fui convidada a sair da mesa de libertação, etc. Quando um pastor me deixou ficar de líder das crianças, fui nas casas buscar as crianças. Cheguei em torno de 40 crianças em pouco tempo. Conversei com os pais, que eram do tráfico, de terreiro, ateu, homossexuais. Fui nas bocas de fumo, etc. Mas quando meu pastor foi transferido, me disseram que eu não dava aula direito e se poderiam colocar outra pessoa em meu lugar. Eu disse que sim. Continuei congregando na cadeira da igreja. O ministério da cadeira, porque depois que meu pastor saiu, eu não tinha oportunidade para nada. Até que um dia aconteceu algo muito pior do que tudo isso, e meu esposo e eu saímos da igreja. Na minha cabeça, para sempre. Só que depois de um mês fora da igreja, aconteceu algo comigo. Comecei do nada a sentir uns troços estranhos. E enquanto eu orava, Deus falou, em meu nome você expulsava demônios. Eles jamais vão esquecer de você. Faça um culto. Saí do quarto falando com meu marido que Deus tinha me dito. Liguei para as pessoas que estavam fora da igreja por causa do que tinham feito conosco e todos vieram. Enquanto colocávamos as cadeiras na sala, Deus falou que era para colocar no quintal e abrir o portão da garagem. Nossa intenção era fazer só com os poucos que chamamos, mas lotou. Pensamos em fazer culto só uma vez por semana, mas novamente Deus começou a me acordar pelas madrugadas. Me deu um nome, explicou o porquê do nome, me deu o banner, como seria, etc. E assim nasceu a Assembleia de Deus, Jesus, o Bálsamo e Gileade, Ministério de Casais e Famílias. Até que Deus começou a dizer que ia fechá-la. Nossa igreja estava lotada de pessoas em cima do muro.
pessoas que amavam estar na igreja, mas não queriam largar nada em favor do evangelho. Então, membro mesmo, quase não tínhamos. Tínhamos muitos moradores de rua, muitos jovens que vieram de outras igrejas, na faixa de 12 a 14 anos, alcoólatras. Pregamos para eles que beber não é, pregaram para eles que beber não era pecado e agora estavam viciados. Jovens que vieram de outras igrejas, que estavam em processo de fornicação, que virou prostituição, porque deixavam eles participar do ministério de louvor, pregar, mesmo estando em fornicação, ou seja, não era pecado, e terminava um namoro, começava outro namoro e assim ia, né? Jovens usuários de maconha, jovens de terreiro, jovens homossexuais e jovens, vamos dizer, que normais, né? Que apenas não tinham ainda conhecido Jesus, mas tínhamos muitos jovens assim. Esses jovens estavam começando a entender o propósito de Cristo, mais jovens desempregados. E em novembro de 2021, não renovamos o contrato do imóvel por falta de dízimo para manter a igreja aberta. Aí nós já estávamos, abre aspas, congregando em um galpão bem grande, né? Porque quero muito fazer o curso. Quando anunciei que eu começaria a dar aula do curso de casais e família, no final de um culto na igreja que eu congregava na época, Deus me mostrou uma pastora e disse: ela nunca vai sentar para te ouvir. E realmente eu descobri que o casamento dela estava um inferno. O marido dela, que era um pastor, estava aprontando todas. Ela foi desabafar com uma jovem de 20 anos, recém-casada. E quando eu a repreendi, porque a menina ficou atribulada, já que era nova na igreja, a pastora veio cheia de soberba para cima de mim. Eu não era pastora. Na hora eu entendi que quando Deus falasse para eu sentar para aprender, era para eu sentar. Deus não estava falando com ela, estava falando comigo. Eu costumo dizer que não há ninguém que saiba tudo, que não precise sentar para aprender. E não há alguém que não saiba nada, que não possa se levantar para ensinar. E mesmo Deus me capacitando todos os dias, eu tenho sempre essa sensação forte, que não sei nada. E esse desejo antigo de aprender, mesmo com a sensação que não tenho mais tempo. Meu esposo disse que não quer mais ser pastor, disse que virou adorador. Eu digo que ele passou a ser visitante de igreja. Mas enquanto ele se cura, eu não consigo parar. Eu sempre soube que não tinha mais volta e eu não quero voltar. Amo Deus, amo a obra, estou ajudando a igreja de alguns pastores amigos meus e quero fazer esse curso, porque alguns amigos meus que são da igreja batista, quando estou conversando com eles, eu fico admirada. Então sei que é o curso certo. Tenho referência de caráter e de que tudo que estou falando é verdade. Pastor Isaac Ferreira era meu pastor na Olímpia Esteves, congregação Vila Aliança, e sua esposa, missionária Adriana. Os dois me ocuparam em muitas coisas da igreja. Fui ungida lá diaconisa, meu esposo é diácono e depois presbítero. Fui a líder da mesa de consagração, fazia parte da mesa de libertação, pregava, fazia faxina, que é um ministério muito importante na igreja, que poucas pessoas dão valor, tá? Não está escrito isso aqui, mas eu estou abrindo aspas. Evangelismo, fazia comida, louvor, canto, muito mal, mas eu canto, etc. Na verdade, eu não queria fazer tantas coisas, mas apesar da igreja lotada, poucos realmente queriam fazer. Então, eles pediam para eu fazer na época e eu fazia. Em troca, ele me deu o que eu queria fazer, me colocou como líder das crianças, mesmo sem fé, já que a igreja só tinha poucas crianças. Ele não acreditava muito em ministério infantil, mas depois ficamos encantados com o que Deus fez. Pastor Maurício, da Betel, Bangu, ele era meu pastor quando congreguei no CREI, congregação Acesita. Lá eu e a sogra dele, a diaconisa Sinara, fazíamos toda a comida do evangelismo na Vila Aliança, toda sexta-feira. Eu também fazia parte da oração da terça-feira de manhã, do evangelismo e das visitas nos lares. Pastor Daniel, não lembro o nome da igreja, mas era na Saibreira. Ficamos lá há pouco tempo. Lá eu trabalhei com crianças, amava, mas ele foi exonerado. Um pouco depois que fomos para lá, a pastora que substituiu me colocou em 2 cargos altos, que até hoje eu não sei o que era. Eu sabia que não vinha de Deus, porque eu fiquei perdida, sem saber o que era, nem como fazer. Isso nunca tinha me acontecido antes, né?
e ela não me deixava trabalhar mais com as crianças. E um dia Deus mandou voltar para a Vila Aliança para ajudar meu filho, Bispo Júnior, no Ministério Oliveira. Mas podemos voltar lá, saímos direitinho, do jeito que Deus manda, né, na Saibreira. Aliás, em todas as igrejas, abre aspas, né, para a glória de Deus eu posso voltar, menos nessa que meu pastor saiu, né, e que eu fui convidada a me retirar, porque eu não fazia, segundo eles, né, o meu trabalho direito, mesmo isso não está escrito. Mesmo eu trago todas as crianças vinham sem pai, vinham sem mãe, elas botavam a Bíblia embaixo do braço e vinham sozinhas para a igreja e disseram que o meu trabalho não era bom. No meu filho, Deus falou antes de irmos que não congregaremos juntos, e na época isso deu muita confusão, mas ele, de tanto ele chorar, Deus falou que podíamos ir ajudar, mas seria por pouco tempo. Ou seja, antes de ir, Deus falou que não íamos congregar juntos, né, mas como ele ficava lá chorando, que o pai dele, a mãe dele, que no caso é o padrasto, que é o João, mas ele chama de pai, não iam lá e Deus permitiu que fôssemos, mas Deus falou que seria por pouco tempo, né? Mesmo congregando, ajudamos em algumas igrejas dentro da Vila Aliança, Projeto Favela para Cristo, Pastor Ricardo, Missionária Anne, abre aspas, ultimamente eu não estou fazendo nada, meu Deus, né? Me embolei tanto que não estou conseguindo nem mais chegar lá. Eles trabalham com crianças, a maioria filhas de radinho do tráfico. Eles ainda não conseguiram registrar a igreja, apesar do projeto existir há muitos anos. Pastora Dalva também tem tentado ajudar com os jovens lá. Eu sei que falo muito, mas está resumido aqui a carta. Percebo que essa carta da vocação, do chamado, junto com a carta que viria do pastor da igreja que eu estaria congregando, são como um currículo. No meu aniversário de 40 anos, eu orando, começou a vir na lembrança muitas coisas que já sofri. E quando eu falei com Deus que eu tinha sofrido muito, Ele disse, tudo o que você passou, eu vou usar no seu ministério para ajudar famílias. Incluí a xerox dos certificados de alguns cursos que fiz para confirmar meu chamado. Então, eu gostaria muito que vocês me aceitassem para fazer o curso. Prometo, como sempre, ir além das minhas forças, e só parar se Deus mandar. Obrigada, Márcia M. Cunha. Essa foi a carta que eu nunca enviei, né? Eu tenho ali alguns certificados, não escrevi isso na carta, mas eu fiz o curso e recomendo, básico e médio na Paz e Vida, né? Com a Josiane. Amo essa mulher, amo. E aprendi muito, me ajudou muito nesse processo. Minha filha também sofreu um acidente da perna, eu fazia matéria lá do hospital, entregava a matéria para ela, vinha só nos dias, fazia a prova, né? Consegui o certificado médio do curso de teologia, não prego teologia, prego só o que Deus manda. Fiz também um curso de capelania, mas não cheguei a concluir, no geral, de Bom Sucesso, com a missionária lá, que o diretor do Hospital Geral de Bom Sucesso abriu na época. Fiz outros cursos, fiz cursos de ministérios infantis, apesar que a maior parte do meu ministério infantil isso não está escrito nessa carta não, irmão. Estou aqui só colocando. Fiz alguns cursos de ministério infantil, mas a verdade eu fui capacitada mesmo por Deus, né? Eu dormia e eu sonhava. Quando eu fui convidada a sair da mesa de libertação, né, o meu pastor, ele veio até aqui, disse que eu estava embaixo de perseguição, de muita inveja, e eu falei, pastor, perece o obreiro, mas não perece a obra, deixa eu ficar com as crianças. Deus veio me capacitando, Deus veio me dando peças de teatro, louvores. Então, muitas vezes a gente pensa que precisa fazer curso, né? Mas o que começa realmente um chamado, uma vocação, é oração, irmão, é disposição, é amor a almas. Se você realmente ama a Deus, você vai amar pessoas, porque não dá para amar a Deus e não amar pessoas. Se você não ama as pessoas que você vê, como pode dizer que você ama a Deus que você não vê? Então, quando você faz algo para alguém, quando você dá comida a um faminto, água a um sedento, um cobertor, um casaco para quem tem frio, quando você levanta quem está caído, você está fazendo para Deus. Chamado e vocação, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Como funciona isso? Todos são chamados, porque o nosso Deus
não faz acepção. Ah, fulano tem chamado de pastor, mas nunca chegou a pastor. Por quê? Porque, na verdade, não entrou dentro do querer de Deus. Todos têm um chamado, pastor, missionário, diaconisa, conforme a sua força. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se não chegou a lugar nenhum, a culpa não é de Deus. Você é escolhido conforme o teu caminhar. Se toda hora você para, né, por algum propósito, eu conheço um monte de missionários que nesse momento estão tendo um caso. Fica complicado. Se eu já tenho um cargo de missionária, eu não posso ter um caso, irmão. É complicado. Ah, cair, o que eu faço? Vai ficar um tempo no banco, adorando no banco, né? Porque adorador todos nós somos. Mas como eu posso pregar para as pessoas se eu toda hora eu caio, se toda hora, né, eu não fico de pé e eu já cheguei, é uma escada. É uma escada que a tendência é subir, eu não posso toda hora ficar descendo. Então é muito complicado. Chamado, vocação. E chamado e vocação sem unção não é nada. Se você quer ser alguém na presença do Senhor, põe uma coisa na sua cabeça. Existe oração sem ministério, mas não existe ministério sem oração. Que Deus possa estar te capacitando, te ajudando, porque a seara é grande, irmão, e poucos são os ceifeiros. Deus tem falado para a gente orar, para Deus mandar obreiro para a seara dele. E eu tenho orado para que Deus venha capacitar mais. Beijo na alma, fui.